Estamos de volta ao vivo e o bate-papo de hoje aqui é criativo, tem muita ideia nova e a contribuição de uma galera é o Brainstorm. Conhece o termo? Faz uso dele? Faz parte aí da sua rotina, do seu trabalho? Como você estimula as suas ideias? Participe com a gente pelo Twitter, Facebook ou telefone. Tô esperando, hein? Bora seguir então falando em ideias. Terminamos falando aqui sobre ócio criativo, né? Doutor, tem tempo aí para esse ócio criativo ser bom, para dar uma oxigenada, né? Tem, essa coisa do ócio criativo que ele falou é um negócio interessante, porque ele, na verdade, ele tá aprendendo sobre alguma coisa, né? Quer dizer, ele vai assistir uma coisa, então isso aí cria o solo para a criatividade. Você tem a criatividade em cima de alguma coisa que você já sabe, que você conhece, que você tem um conhecimento. E outro ponto importante é a questão da fadiga, do cansaço, que são coisas, ou falta de sono, são coisas que atrapalham o processo criativo aí. O cérebro, se eu vou pensar que você tem aquele solo ali, que é o seu conhecimento, e você vai agregar coisas para você tirar uma ideia nova dali. Se você está cansado, se o cérebro não está bem, para você conseguir tirar alguma coisa dali é muito mais difícil. Então, essa coisa de você ter uma pausa, dar uma respirada, e essa coisa do conhecimento também, não precisa necessariamente conhecimento formal, quer dizer, o cara fez uma faculdade, um curso especificamente naquilo, não. Às vezes ele assistiu um filme, assistiu uma reportagem sobre aquele tema, um negócio assim, opa, aí começa a criar aquela ideia junto com os estímulos que ele tem, né? Que podem ser, aí os estímulos podem ser um colega que estimula com uma ideia, pode ser o ambiente, pode ser, tem várias formas de estímulo aí diferentes. E que são importantes, como a gente estava falando, né? O Saulo chegou a comentar alguns aqui. O relacionamento com o outro, às vezes no final de semana, ele troca uma ideia. Essas coisas vão dando um background ali, né? Que dão uma sustentação para acaba essa. que você vai pegando um pouquinho da experiência daquele outro, né? Por mais que você não tenha o conhecimento formal, como o Drus comentou, você acaba se alimentando um pouco também da experiência das pessoas que estão ali ao seu redor. Então, isso tudo forma ali aquele solo fértil para nascerem as ideias. Legal. Né? Agora, então, a regra é dormir bem, né, doutor? Dormir bem é importante. Eu tenho cuidado, assim, com falar assim, que isso é uma regra clara, porque não tem regra para isso. Ótimo. Como não tem uma área clara do cérebro, não tem regra clara para isso. Às vezes você vai falar, pô, o cara quer criar música, então ele tem que ficar num ambiente barulhento. Às vezes o outro que vai criar música, ele já acha que o bom é ficar num ambiente silencioso. Então isso pode variar muito de um indivíduo para outro, né? E de uma experiência para outra. Às vezes você tem uma ideia muito parecida uma com a outra dentro de um ambiente, com alguns estímulos, e tem uma ideia similar ali com estímulos totalmente diferentes. Legal. Então, Tiago, então, já que não temos regras, né, temos alguns direcionamentos para um bom brainstorm, né? Existem formatos para facilitar o brainstorm, né? O primeiro é não censurar, né? Então, se a pessoa vem com alguma ideia que às vezes não tem nada a ver assim, mas deixa vir essa ideia porque às vezes ela é um gancho para uma solução super criativa, né? Outra coisa importante nesse formato é ter alguém para liderar, ser um facilitador no momento do brainstorm, né? Porque às vezes a ideia vai tomando um rumo assim, aí tem que ter um facilitador para poder pegar novamente assim o rumo do brainstorm, né? E outra coisa também que é muito importante é a participação de todos assim de uma maneira alternada, né? Porque se a gente for colocar, por exemplo, você entra numa roda 12 pessoas, cada hora um fala, pode ser que um tenha uma ideia e esqueça, né? Então, evitar ao máximo, assim, de engessar o brainstorm, certo? E aí é como o próprio nome diz, tempestade de ideia. Então, são ideias em alta velocidade. Então, quanto mais, melhor. E depois a gente vai fazer no formato mais qualitativo. No primeiro é quantitativo, né? Então, é quantidade que vale. Depois vem qualitativo. Doutor, essa questão também que ele colocou, assim, do esquecimento. Às vezes eu tenho uma boa ideia, mas aí eu esqueci de anotar, esqueci a ideia, perdi a ideia, né? Como saber se esse esquecimento já está dentro da normalidade ou pelo excesso de coisas? Porque muitas vezes também, quando se pensa muitas coisas, quando se tem muitas ideias, o esquecimento aparece, né? Aparece. O esquecimento, você tem doenças específicas do esquecimento, que, por exemplo, doença de Alzheimer, mas que são doenças que acometem o indivíduo mais idoso, né? Mais no final da vida. Agora, o indivíduo jovem, normalmente as causas de esquecimento, às vezes ele até tem ideia, mas ele não lembra mesmo, falta de sono, às vezes uso de drogas, até medicamentos, às vezes, ou bebida alcoólica, que podem atrapalhar a memória. E talvez o que mais acomete o ser humano hoje é estresse, né? O estresse, não tem dúvida que é uma coisa que atrapalha a memória e atrapalha o processo criativo também.
Então, são fatores aí que contribuem negativamente, né, para o processo Uma curiosidade criativo. é que segunda-feira não é um dia bom de fazer brainstorm. A gente até faz, mas segunda-feira é impressionante. Fica um pouco lento, slow motion. Flui assim. de jeito. É mesmo, pegar o sabe? motor, Isso, Tem também, né? Tem que esquentar o processo. O motor ali Boa. vai pegando de novo. Agora, na publicidade, a gente tem um limitador aí dessa criatividade, que é quando entra a verba, né? Sim, sim. Essa- Verba e prazo, né? Prazo é uma coisa complicada, porque às vezes a ideia vem em 15 minutos, né? Outras demandam mais tempo, né? Mas a gente tem que estar sempre assim, com alguma coisa na gaveta, eu falo assim, né? Pra gente poder estar sempre. Então, por isso os estímulos que a gente falou no bloco anterior são importantes, né? Então, assiste um bom filme, vai no cinema, conhece mais de música, lê, viajar é muito importante, porque isso tudo vai entrando na sua memória e vai trazendo esse gancho para as novas ideias do brainstorm. Esse prazo apertado é uma das coisas que também torna a ferramenta de brainstorm tão legal, tão bacana, porque é o tipo da coisa que você usa ali, você trabalha 30, 60 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da complexidade do que você está abordando, e ali você tem pelo menos um direcionamento de como agir, de como continuar ali a trabalhar o seu problema ou, sei lá, desenvolver uma ideia. Então, como uma situação emergência, você pode atacar com o brainstorm, que provavelmente vai sair ali, pelo menos, o primeiro passo para você resolver aquela questão. E às vezes até a lateral também, né? Você vai comendo ali pelas beiradas e você encontra uma solução que não necessariamente precisa daquela verba toda, como era a grande ideia. Não, é curioso, né, porque você falou da publicidade em relação à verba e ao prazo, isso nas artes também, né? Se você quiser pirar numa coisa, né, que vou ter um equipamento aqui, o ator vai voar. Aí você não pode porque não tem verba, né? Aí você tem que ir traçando outras estratégias, né? A partir da tua realidade de verbas e de prazos, né? Isso também é muito determinante, assim, né? Nas artes, é curioso também, né? E vamos saber do pessoal da banda. E na banda, assim, o que impede um pouco o processo criativo da banda, né? Seja para show, para querer compor alguma coisa. Eu acho que essa questão que ele falou aí de recursos mesmo, né? Acho que isso constantemente... Acho que, como a gente é uma banda que toca covers e não lida diretamente com o processo da composição, mas às vezes a questão de às vezes fazer alguma coisa no show para dar uma cara, né? Tipo, juntar uma música na outra de um jeito diferente. Mas eu acho que o grande lance é, às vezes, a gente tentar fazer com o que a gente tem aqui, com isso aqui de efeito e tudo, às vezes recriar alguma coisa que, quando a gente escuta no estúdio ou escuta mesmo em vídeos ao vivo, as bandas grandes tem super recursos, um milhão de coisas. Ninguém aqui nunca chegou a pensar em voar no palco, eu acredito, mas outras coisas aqui em relação ao som aqui, a gente tem que... Eu acho que esse é o grande lance. Como é que você faz soar ainda interessante, né? Mesmo sendo um trabalho cover, como é que aquilo vai soar? Sem sentir falta, né? Legal, com a identidade de vocês, né? Assim. Ou, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes... ignorar aquilo é o lance, sabe? Não, aquilo ali a gente não tem como fazer mesmo, então vamos assumir. A gente não dá. O que eu ia falar é justamente o processo do desapego, né? O brainstorm tem essa consequência que às vezes você acha que você tem uma ideia muito boa, mas que, cara, pensei num negócio aqui e falei assim, não, velho, isso não é legal não. Ou então, um negócio que você pensou, às vezes a pessoa quer pensar próximo do que você está falando, só que, não, peraí, vamos mudar a cor dessa luz aqui, pode ser outra luz. Ou não, cara, essa guitarra sua tá azul demais, compra uma outra modelo aí, sei lá. Legal. E aí um vai complementando o outro, né? E bola pra frente. Isso aí. Vamos de mais uma então, gente? Vamos tocar em mais um trabalho. O que vocês vão apresentar aí pra gente? Acho que um dos caras que... um dos motivos de maior inspiração do mundo, a gente vai tocar a música dos Beatles agora. Oh, maravilha. Então, bora lá. Mais música agora no Caleidoscópio. Well, you know, I wanna change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, I wanna change the world. When you talk about destruction,
Don't you know that you can count me out? But you know it's gonna be alright. 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 You say you got a real solution. Well, you know, well, I want to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, without doing what we can. There's money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you'll have to wait. Alright. 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 You change the Constitution. Well, you know, well, I want to change your head.